é a nossa terceira aula de bibliologia, ok? E nós falamos muito sobre o texto, sobre traduções, não é verdade? Falamos o que é traduzir, o que é transliterar. Falamos algumas, mostramos um vídeo a vocês, dando uma geral do que é a Bíblia, mas agora a gente vai entrar na questão da Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica, aos judeus, aprove a Deus dar aos judeus, fazer deles os oráculos de Deus. A palavra, a revelação do texto foi dada aos judeus. A saber, Jesus Cristo era judeu, nascido na Galileia, nascido na Judéia, na cidade de Belém, criado na Galileia, na cidade de Nazaré. Depois mudou-se para Cafarnaum, ok? Cidade à beira do de Jerusalém, ou Mar da Galileia. Pois bem, não, se alguém sabe o que é o texto sagrado, o que é inspiração, revelação, esse alguém é judeu. Afinal, todos os apóstolos e profetas eram judeus, ok? Então, se eles não reconhecem o texto como canônico, nós, que não somos judeus, não podemos dizer que é. Ok? A autoridade deles é, sem dúvida, incontestável. Muito bem. A Bíblia hebraica, ela se chama Tanakh. Ok? Eu tenho uma aqui. Olha aí. A Tanakh, ela só tem o Antigo Testamento. Porque para o judeu, o Messias ainda não veio. Nós acreditamos que o Messias já veio e o nome dele é Jesus de Nazaré. Ok? Muito bem. A Bíblia hebraica, a Tanakh, só tem 3 divisões. A nossa tem 5. Na nossa, Pentateuco, históricos, poéticos, profetas maiores e menores. Ok? Na Bíblia hebraica é a Torá. Alguém já ensinou nos cultos, alguém desavisado, de que a Bíblia hebraica é a Torá? Não, a Torá é parte da Bíblia hebraica. A Torá é o que nós chamamos de Pentateuco, os 5 livros de Moisés. Isso é a Torá. Ok? Mas tem também os Netuvins e os Ketuvins, os inscritos e os profetas. Então, a Bíblia hebraica, a Tanakh, é composta da Torá, dos Netuvins e dos Ketuvins. Vamos lá. Nos Ketuvins, livros poéticos e os rolos e os históricos. Ok? Os Nevins são os primeiros profetas e os últimos profetas. Agora, a Bíblia católica romana, ela tem o Antigo e o Novo Testamento, mas difere da nossa. Vocês viram no vídeo que nós passamos na aula passada que não foi a nossa Bíblia que foi retirado 7 livros, ao contrário, foi a Bíblia católica que foi acrescentado 7 livros, ok? Até 1546, ou seja, depois do descobrimento do Brasil já, a Bíblia católica mudou. Até aí ela era igualzinha a nossa. Ok? Entenderam isso? Muito bem, eu não vou me demorar com isso não. Só estou dando uma geral. A Bíblia evangélica, você tem ela nas mãos e sabe muito bem. Agora, o que está aqui na... Eu não falo sobre Talmud. Agora, existem algumas questões mais ou menos, a gente precisa falar. Então, está na postura. Por exemplo, quando a gente fala Bíblia evangélica,
Bíblia católica, Bíblia judaica, dá-nos a impressão falsa de que só existem essas. Na verdade, não. Ok? A Bíblia hebraica só tem o Antigo Testamento. A Bíblia católica e evangélica diferem em 7 livros. Mas há outras obras. Por exemplo, há hoje o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. É uma paráfrase das Escrituras com a doutrina kardecista inserida. São textos pinçados da Escritura que são torcidos. Ok? Temos que ter cuidado com isso. Não vou entrar em detalhes porque vocês vão ter um módulo chamado apologética. E quando chegar na apologética, a gente vai entrar nos ismos modernos. Ok? Por enquanto, a gente fica só nas preliminares. Outra. Existe a tradução Novo Mundo das Escrituras para os testemunhas de Jafá. Já foi, já veio. A tradução deles é manipulada. Eles mudaram o texto. Eles manipularam de forma que o texto vai dizer o que convém à doutrina dos testemunhos de Jeová. Por exemplo, aonde Felipe fala com Jesus nos evangelhos, ele chega para Jesus e fala: mestre, mostra-nos o Pai e creremos. Ele está se referindo a Deus Pai. E aí Jesus responde assim: Felipe, estou há tanto tempo convosco e não me reconhecestes ainda? Quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Na Bíblia, da tradução Novo Mundo, está escrito assim: eu e o Pai somos. Tira esse um. Porque eles não aceitam que Jesus é Deus. Para eles, Jesus é o Filho de Deus, que é o Deus menor. E o Espírito Santo simplesmente não existe. Ok? Para eles, o Espírito Santo é uma força ativa que emana de Deus. Olha lá, pessoal. Agora deixa eu corrigir uma coisa aqui. Olha para cá todo mundo. Pai, Filho e Espírito Santo. Os três têm personalidade definida. Ok? Deus é um, mas ele se revela em 3 pessoas distintas. O Pai tem sua personalidade. O Pai é justiça. O Filho é amor. O Espírito é auxílio e consolo. Eles têm funções definidas. O Pai traz, o Filho salva, o Espírito convence. Para salvar uma pessoa só, os 3 têm que trabalhar em conjunto. A Bíblia diz que Jesus falou: ninguém vem a mim, palavras de Jesus, se o Pai não o trouxer. Então, quem traz o pecador a Jesus é o Pai. Mas Jesus não pode salvar. Por quê? Porque para salvar tem que haver o quê? Arrependimento, conversão. E essa obra é do Espírito Santo. Quando Jesus falando: eu vou para o Pai. Quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo. Não é o crente, é o mundo. Do pecado, da justiça e do juízo. Ok? Então, o Pai traz, o Espírito Santo convence do pecado. A pessoa cai em si, o quebrantamento vem, o arrependimento vem, a pessoa se arrepende e se converte, muda a direção. Ia para o inferno, agora vai para o céu. Queria viver no pecado, agora quer viver em santidade. Tinha várias mulheres, agora só tem uma, a esposa.
era dado ao pecado, à mentira, à bebida, a todo tipo de coisa errada. Agora é alguém que busca ser santo. Conversão. Está acontecendo com você? Pergunta aí. Está acontecendo? Se identificou? Se não, a gente ora agora. E aí, vai trouxe, o Espírito convenceu, Jesus Cristo salva. Porque quem morreu na cruz e pagou o preço foi Jesus. O Espírito Santo não sangrou. O Pai não desceu. O Pai não tem um corpo de carne, mas tem um corpo de glória. O Filho tem um corpo de carne. O Espírito Santo não tem um corpo nem de carne nem de glória. Ele enche os céus eternos. Ele está em todos os lugares. Alguém chegou para uma criança tentando constranger e fala assim: eu não dou uma maçã para você me dizer aonde Deus está agora. Aí a criança devolveu: eu lhe dou duas para você me dizer aonde Ele não está. E aí a pessoa vociferou: por acaso Ele está no inferno? E alguém responde: sim, como ira. Deus está em todos os lugares. Não há lugar, não há parede, não há piso, não há teto, não há nada que me impeça. Ok? Entenderam isso? Mas é isso. Os testemunhos de Jeová, eles, o Espírito Santo para eles não existe. Se chegar a bater na sua porta, a sua literatura está perguntando. Eu pego aqui e leio. Aliás, deixa eu falar uma coisa aqui. Gente, ler é bom. Às vezes é bom você conhecer a estratégia do inimigo. Você só tem que ter maturidade para ler. Para não se deixar levar. Se você é daquela pessoa que se lê, se embaraça, não leia. Mas se você tem maturidade, fala assim: ó, lede de tudo, retém o bem, e abstém de tudo. O que não presta lá no lixo. Mas às vezes é bom você conhecer os dois lados, porque aí você tem argumento para quando alguém falar, você refuta. A pessoa chega: foi um testemunho de Jeová um tempo desse na minha casa? E eu vim, né? Vem só ver, sempre dois, né? Aí tinha um velho novinho. O novinho da força. A pessoa começava a portar, e aí eu comecei que eles têm a vida toda marcada. E eu já conheço, né? Começando, eu chegando. E eu comecei a colocar a colocação de cristal, a cabeça do garoto. E aí, nós fomos do velho botou, que ele percebeu. Aí ele, vamos. Mas é isso, você precisa ter argumento. Ok? A minha mãe, quando tocava isso, com alguém embaixo lá, ela falou assim: ah, gente, eu tô precisando mesmo de oração. Eles ficam de oração de isso! Eles não oram. Porque eles não acreditam no Espírito Santo. Logo, a ação do Espírito Santo para eles é estranha. Eles fogem, correm, medo da oração. Ela sempre chama: vamos orar, gente, precisando de oração. Viu o testemunho de Jeová? Vamos neles! Agora, olha para essa imagem aqui, ó. Bíblia de Estudo Genebra, MTLH, Max Lucado, Vida. O Fábio, mas é maravilhoso. Tem várias. Hoje é complicado você mandar ler a Bíblia na igreja. Por quê? Dadas as diversas traduções que nós temos, vira uma torre de Babel. Cada um vai ler um texto diferente do outro. E ninguém se entende mais. Saudade do tempo que só tinha que estar corrigida e atualizada. Não tenho tempo para falar sobre isso. Mas vamos chegar no Talmud de Gemael. O que é isso aqui? Por que isso está aqui? Ainda é judeu. Talmud. Isso
essa obra aqui, o Talmud é um livro. É o seguinte, a Torá, a Bíblia hebraica, a parte da Bíblia hebraica, a Torá, é muito difícil. Há pontos muito complicados. Então, os rabinos judeus se debruçaram sobre a Torá, a parte da lei de Moisés, os 5 livros de Moisés, e começaram a fazer um comentário da lei. Escrever, explicar o que a Torá dizia que era complicado. Então eles começaram a trocar em miúdos, sobretudo a parte cerimonial da lei. Não, a explicação da lei, isso aí. Aí criaram a Mishnah. Esse comentário criado pelos rabinos foi denominado Mishnah, ok? Que era um comentário da lei, uma explicação da lei. Mas somente esse comentário deixava margem para o entendimento do cerimonial. Os alunos rabino, aqueles que queriam conhecer o cerimonialismo da lei, como celebrar as festas, as cerimônias judaicas prescritas na lei, as ofertas, todo o ritual da lei. E aí criaram um outro livro chamado a Guemará. E aí, na junção da Mishnah, estou resumindo, porque se a gente for ler muita coisa, não vou perder tempo. Então, juntaram a Mishnah, que é a explicação da Torá, e a explicação das cerimônias da Torá, que é a Guemará. Juntando essas duas partes, se formou o que é o Talmud. E o que é o Talmud? Manual de cerimônias hebraicas, que é aquela obra grande, extensa e caudalosa que a gente viu. Entenderam isso? Então, aqui dentro não tem só a Torá, tem a Torá, é um comentário da Torá e a explicação das cerimônias, como se realiza. Por exemplo, aqui dentro, na Torá está dizendo que no dia do Yom Kippur, o dia da expiação, que ele acontece depois da festa das trombetas, no Rosh Hashanah, ano novo judaico, o sumo sacerdote vai pegar um cântaro cheio de sangue do cordeiro que ele imolou lá fora e vai entrar dentro do Santo Santo com um cântaro cheio de sangue para aspergir sobre a tampa do propiciatório, pedir perdão pelo pecado dentro do povo. Isso está na Torá. Mas aí a Mishnah vai explicar que esse cântaro tem que ser cheio de sangue lá no altar do holocausto, lá fora, no altar do holocausto, aonde o cordeiro foi morto. E ele entra vestido com a história sacerdotal, amarrado pela cintura. Isso é tradição, isso não é lei, isso é tradição. Para que a corda? A corda não está na lei.
A corda é um jeitinho brasileiro, nesse caso, jeitinho judaico, que eles inventaram. Por quê? Porque se morresse lá dentro, não podia entrar. Não chegou na corda. Entendeu? Esse homem entra com jejum de 12 dias, vestido com a estrela sacerdotal. Na Guemará vai estar explicado que todo o povo está em jejum desde as 18 horas da viração do dia anterior. E todo mundo está com sede e com fome. Não só homens, mas homens, mulheres, crianças, anciãos e animais. Até os bichos jejuam. Todo mundo com fome e com sede. Mas como a sede é premente, a fome desaparece. Antes, a boca é seca. Nem saliva tem mais. O corpo clama por água. E nessa hora, nesse dia, nesse momento, o sumo sacerdote vai conduzir o sangue para dentro do Santo Santo. Vai aspergir lá. Quando ele entra do véu para dentro, porque quando ele passa a porta do tabernáculo, da porta para dentro só entra ele e os sacerdotes. De um lado está a mesa da proposição com os pães. Do outro lado está a menorá, com as 7 lâmpadas, encostado no véu ao altar do incenso. Ele acende a menorá, ilumina o lugar santo, come dos pães, participa da comunhão e queima o incenso no altar do incenso encostado no véu. Se andarmos na luz, como ele na luz está, a luz da menorá, temos comunhão na mesa dos pães. E então as nossas orações no altar do holocausto, do incenso, são recebidas. Ok? Se andarmos na luz como ele está, temos comunhão uns com os outros. E aí, nossas orações sobem, pedindo perdão. Podemos entrar agora no Santo Santo, canto cheio de sangue. Pastor, ele não crê que tem o Espírito Santo, não? Não. Você confundiu tudo. Você é testemunho de Jeová. Estou falando de Israel. Estou falando do Santo do Santo, do tabernáculo, do sumo sacerdote, a nação esperando lá fora, ele com o canto cheio de sangue, entrando dentro do santuário. Okay? Quando ele passa o véu, a luz da menorá ficou no lugar santo. Do véu para dentro. Coloca a luz aí, por favor. Pastor, deixa que ele falar. A do corredor, agora nossa. Olha aí. Já ficou na menor. É isso? Olha aí. Aqui está bem escuro. Mas você imagina dentro do Santo do Santo. Deixa fechar. Dentro do Santo do Santo. É mais escuro do que isso. Não se vê pau diante dos olhos. Ok? E aí quando ele entra no lugar santíssimo, está totalmente escuro. É lá que Deus chama, o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É o Santo Santo. Ok? Ele não tem como ver. A arca está ali, mas ele não enxerga. Ele está com pedra no cheio de sangue. Ele agora vai dar 6 passos. Ajoelha. Toca nos querubins, no ritmo, São João. E asperge esse sangue na tampa do corpo central. E começa a adorar, a orar. Nessa hora, pode ser. Nessa hora, achei que nasce. Deixa assim. Agora, a
a luz, não do candelabro que o homem acende, mas a Shekinah, a luz do céu, a luz de Deus, a glória do Altíssimo, acende eles. Leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Vocês. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. E só quem entrava lá, clube do bolinha, só o sumo sacerdote, todo mundo ficava para trás. Diga, mas graças a Deus. Graças a Deus. Hoje, tudo é diferente. Basta você fechar os seus olhos, onde você estiver, e clamar: Pai nosso que estás no céu. Você não está entrando no santuário feito pela mão de homem, mas no santuário feito pela mão de Deus. O santo do santo de verdade que está lá em cima, na presença do Todo-Poderoso. E naquele dia havia o perigo de ser fulminado, de não ser aceito, recebido, perdoado. Mas hoje você entra pelo novo e vivo caminho, a saber, o sangue de Jesus não há como te não, porque não tem tempo. Com a questão da diáspora, o templo acabou. A única parte de pé do templo são aquelas paredes que a gente vê lá em Israel, que o pessoal bota os papelzinhos. Só tem aquilo. Não tem mais santo nem santíssimo. Não há mais arca. Não há mais serviço sacerdotal. O que nós temos hoje são sinagogas. Sinagoga é um local de reunião espalhado por toda a nação e nos países onde tem judeu. Mas o templo de Israel só pode fazer no mesmo lugar. A Igreja Universal fez uma réplica gigantesca. Mas a Bíblia deixa claro, não pode ser feito em outro lugar. É ali, no domo da rocha. Israel teria feito outro se pudesse. Mas eles não fazem, porque no lugar do templo está a mesquita de Omar. E pelo que a Bíblia diz, aquela mesquita vai vir abaixo. Israel já tem hoje as pedras cortadas. Eles já têm tudo pronto para o sacerdócio recomeçar. Já está tudo milimetricamente, detalhadamente pronto, preparado. Falta só o lugar. E Deus vai prover. Amém. Amém. Por quê? Como é que a gente sabe o que vai acontecer? Porque o anticristo vai se assentar dentro do templo de Israel, reconstruído, e vai se proclamar Messias. Isso ainda não aconteceu. E o templo nesse vai estar escrito lá. Tem coisas que a gente já sabe que vai acontecer porque está no texto. Por exemplo, Babilônia vai se levantar. Vai, porque ela cai. Em Apocalipse 18, caiu. A grande Babilônia, a mãe das meretrizes da terra. Ela vai se levantar. Não tenho tempo para falar sobre isso. Fala para quem está falando, você quer saber sobre essas questões? Fique até o último
modo. Vamos lá. A tradução das escrituras. Isso aqui eu já falei reiteradas vezes. Isso aqui eu falei muitas e muitas vezes com vocês, de várias formas. Não. Para Israel, eles têm um problema. Bom, abre o teu nome 6, rapidamente. Não vou demorar não, porque não tem aula. Mas aí está escrito o seguinte: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Acabou. Esse é o grande problema de Israel. Para eles, Deus é o único. Para nós, ele é príncipe. Para eles não existe o Filho do Espírito Santo. É o único. Mas isso tem uma explicação. A revelação é progressiva. Por quê? Porque nós não estamos preparados para esse tipo de conversa. Jesus chamou, olha para cá. Jesus chamou 12. Andou com esses 12 3 anos e meio. Imagina o que é você andar com Jesus lado a lado. 3 anos e meio. Onde ele come, você come. Onde ele dorme, você dorme. O que ele fala, você ouve. O que ele faz, você vê. Gente, é muita informação. A conviver 3 anos e meio. Ouvindo, participando, vendo todos os milagres. Meu irmão, você vê 10 leprosos chegarem e ele curar os 10. Uma mulher saindo para enterrar o filho, que era outro, já tinha perdido o marido, e ele toca no caixão, o garoto levanta. Um homem chegando e diz assim: minha filha está morrendo, daqui a pouco chega a gente, ó, já morreu. Vem embora. E ele fala: vai não, fica aí. Vou lá despertar ela. Chega lá e ele devolve a garota. E por último, para quebrar, para chutar o pau da barraca, um camarada que morreu tem 4 dias, está fedendo, não abre o sepulcro, ninguém aguenta, o mau cheiro é intenso, e todo mundo fica desesperado, porque tá, nem as irmãs querem mais no festival. E ele manda abrir, e ele chama o cara morto, e ele sai lá. Depois de tudo isso, depois de ver tudo isso, ele já ressurreto, ele vira para eles, os 12, e fala assim: olha, muita coisa eu ainda tenho que vos dizer. Ele passou por esses 3 anos e meio. Podia ter falado, mas olha o que ele vai dizer: muita coisa tenho que vos dizer ainda, mas vocês não podem suportar agora. Olha as palavras de Jesus. Muita coisa, depois de ter passado 3 anos e meio de discipulado integral, não era para reunir uma vez por semana, não. Não, eles andavam, viviam, moravam com ele. Discipulado integral. Ok? Participaram de tudo. Viram esse homem dar ordem ao mar e ao vento e eles obedeceram. Viram demônios se prostrar e chamar ele de filho de Deus. E ele disse: eu tenho muita coisa para dizer ainda, mas vocês, o problema não era ele. Ele disse: eu não tenho mais tempo. Não, não é isso não. Vocês não podem suportar agora. A revelação é progressiva. Eu sei de coisas hoje que, se eu soubesse lá no início da minha fé, eu acho que desviava. A revelação é progressiva, ele já mostrando, à medida que você vai ganhando maturidade. Minha neta está com 1 ano e 9 meses. 9 meses. Ela está crescendo. A gente esvaziou as primeiras gavetas, ela alcançou. As segundas gavetas, ela alcançou. As terceiras gavetas, ela já alcançou também. E o problema é que a terceira gaveta da pia, na cozinha, é onde ficam os talheres. E ela já pegou uma faca. Ela estava batendo com a faca. Olha o perigo. A gente pegou a gaveta e ela não tem maturidade para lidar com aquilo.
Tem coisas que você não tem maturidade para lidar com elas ainda. E Deus não pode abrir para você. Espera, aguenta, vai aprendendo, vai ganhando conhecimento, vai mergulhando. E à medida que você vai mergulhando mais fundo, vai aprendendo, vai se enchendo de conhecimento, a maturidade vai te alcançar. E aí você vai poder ver as coisas e não vai se escandalizar. Eu ia falar uma coisa que agora eu não posso. Volta aqui. Elohim, feche para Elohim. Tem que me mudar dessas gráficas. Mude na beira, abatendo, pecado, diz abater. Pagador, exome, prostom, patera. Criação, Cristo e canhão. São os dois originais. Não tem muito tempo para falar sobre isso. Há palavras que a gente mata. Aqui, ó. Aleluia, no grego. Dá para ler, tá? Aleluia. Não, peraí. Não é isso, não. Aleluia. Aleluia. Maná. Olha como é que se chama maná. Eclésia. Amém. Sabate. Diáconos. Quem é diácono aí? Olha você aqui. Diáconos. Gólgota. Apóstolos. Episcopos. Satã. Diabo. Ângelos. Detalhe dentro. Como está? Angiologia não. Angiologia é de um país. Angiologia. Dois turnos. Angiologia. HP, o amor perfeito. Líbanos. Glossa. Glossolaria. Charis. É o Espírito Santo. Aquela pessoa tem carisma. Carisma Charis. Caris. É carismático. Ok? É o Espírito. Olha aqui, ó. Aqui a gente vê, eu falei isso logo quando eu falo nessas nossas aulas, que dos originais da Bíblia, o que a gente chama de autógrafos, que são aqueles pergaminhos e papiros que foram utilizados para escrever as primeiras partes das Escrituras, os originais deles não há mais nenhum. Nada foi mantido, graças a Deus, né? Senão a gente já ia estar acendendo vela para São Papiro e São Pergaminho. Talvez por isso Deus não deixou Moisés ser sepultado por Israel, para não virar Deus Moisés. Olha para cá. O que a gente tem dos originais, de próximos aos originais, são os códex. Ok? Códex são cópias muito antigas das Escrituras. E aí a gente tem 3 códex principais, há outros menores, mas os 3 principais, os 3 troncos da onde saem as nossas traduções, são esses aqui. O Códex Vaticano, Sináticos e Alexandrino. Ok? O Códex Vaticano é datado de 325 a 350. Boa parte do texto. Isso era cristão. O Códex Sinático de 375 a 400. E o Códex Vaticano de 450 depois de Cristo. Todos aí são depois de Cristo. Alexandrino.
Falei, passa esse metro. Bom, esse primeiro aí, eu tentei dar uma... Pra vocês verem como é que é. Olha aqui. Esse texto é grego. Mas detalhe. Você viu? Gente, as cópias antigas, elas não são fáceis de você ler. Por quê? Estão muito fragmentadas, rabiscadas. E detalhe, até uma mosquinha, se pousar e fizer um cocôzinho, já era. Muda a letra. É sério, você está rindo, mas é verdade. Tá? Vamos lá. O Códex Sinático. Olha ele aí. Tá? Também é grego, só que é grego quadrático. E tem o Códex Alexandrino. Okay? Depois você dá uma lida nisso aí, você vai entender. Não, não é isso aqui. É nessas partes aqui. Você saber da onde cada um foi tirado. Onde cada um foi tirado. Não, dever de casa não. Dever de casa não pode passar não, porque tem que ser dever de residência. E tem gente que mora em apartamento e não vai fazer, porque dever de casa não Olha só, houve um advento há algum tempo atrás, que em 1947 foram descobertos os manuscritos do Mar Morto. Quase todo mundo ainda tem os manuscritos do Mar Morto. Foram fragmentos das escrituras encontrados em vasos de barro. Ao se encontrou muitos fragmentos dos evangelhos, das epístolas, do Antigo Testamento. Só que esse trabalho não são 2 ou 3 vasos, não. São centenas de vasos. Tem muita coisa ali. Porque tem muita coisa, muito roubo. Claro. E aí, eles têm comparado o que foi encontrado com o que a gente tem. E, graças a Deus, tem tudo dado certo. Na maior parte do texto que foi encontrado bate com o que a gente tem nos códex que se conhece, ok? Uma parte relevante que eu vou dizer, a Vulgata Latina. Eu mostrei aqui no quadro das aulas passadas o caminho que é feito dos códex até a nossa tradução, as nossas traduções, certo? A Vulgata ela foi feita por Jerônimo, ok? Era um padre. É a versão latina da Septuaginta. Ok? E aí você tem aí, ó, esse mapa aqui. Né? Os manuscritos originais que se perderam, não tem mais nenhum. As cópias mais antigas, que são os códigos que eu mostrei aqui agora. Desses códigos, as cópias antigas, aí vem para versões, ok? Mais antigas. Depois a Vulgata Latina e dela, todas as versões de português. Tem a tradução brasileira, tem as Almeidas corrigidas e atualizadas. Lá em cima, aqui mais. Só que isso aqui já está atualizado. Corrigida, revisada, corrigida de 68, atualizada de 75 e a contemporânea de 90. Isso aqui é a Almeida contemporânea. Nada a ver com a Bíblia da Igreja Contemporânea, que saiu ano passado. Em dezembro, acho que foi dezembro, no ano passado, a Igreja Contemporânea, a Igreja dos Reis, lançou a Bíblia Contemporânea.
E aí essa Bíblia contemporânea eles manipularam o texto. E tiraram do texto aquilo que eles condenaram. Por exemplo, quando Paulo, na primeira. Romanos 8. O que de Deus se pode conhecer, ele manifestou na natureza. Romanos 8. Acho que aqui de Deus pode conhecer. Carta de Paulo, a igreja de Roma. 19. Lê para mim aí, alguém tem alguém forte. Porquanto o que de Deus se pode conhecer manifesta entre eles, porquanto Deus lhes manifestou. Vai. Os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio de coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, olha só, o que Deus. Vai continuar, peraí. O que Deus está dizendo aí? Paulo está dizendo que o que de Deus se pode conhecer, ele manifestou na natureza. É inegável. Os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento a obra da sua mão. O homem, mesmo que sem conhecer o Evangelho, ele já, intrinsecamente, já tem dentro de si, na sua alma, impresso na sua alma, desde criança, que existe um Deus no céu. Quando ele não conhece esse Deus, não lhe é explicado o caminho, ele vai adorar o Deus árvore, Deus peixe, Deus rio, Deus mar, Deus sol. Mas, na verdade, isso é a busca do homem por um Deus que ele não conhece ainda, mas tem impregnado nele a necessidade de se relacionar com esse Deus. Há um buraco dentro do homem que só encaixa Deus. E ele passa a sua existência buscando por ele. Mesmo que não o conheça, sendo ele um indígena no meio da selva, vai adorar a floresta. Se for ele um esquimó, vai adorar o gelo. Mas se ele não encontrar, vai dar o nome que quiser. Mas a verdade é a sede de Deus dentro dele que ele está tentando saciar. E aí, por causa disso, Deus manifestou-se na natureza. O homem já nasce olhando para toda essa imensidão e reconhecendo: há um Deus do céu. Há um Deus do céu. O poeta escreveu: há um Deus do céu que a letra no papel não pode descrever. Mas aí, por conta dessa manifestação da glória de Deus na natureza, o homem natural não pode se desculpar dizendo: não o conheço, porque Deus se manifestou. Aí ele vai falar assim: vai, são indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Olha aí, o homem, mesmo reconhecendo que há um Deus supremo, ele insiste em negar a sua existência e começa a adorar animais, répteis e a si próprio, ao homem, e se achando muito sábio. Eu não preciso de Deus, eu tenho a ciência, eu sou autossuficiente e nós podemos fazer tudo, nós somos os nossos deuses. Aí Deus fala: você se achando sábio se tornou louco. Vai. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Eles não reconhecendo Deus, que é eterno, que é incorruptível, eles acabaram reconhecendo as coisas corruptíveis como Deus, como animais, quadrúpedes e répteis e assim próprios. Pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Olha só, fazendo isso, Deus os entregou a si próprios. E quando Deus fez isso, quando o homem está entregue a si mesmo, ele faz bestialidades. Ele vai aflorar tudo de ruim que tem dentro de si.
inflamar um contra o outro. Continua. Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Tem como a pessoa não entender? O texto é muito claro. As mulheres deixaram o uso natural. Os homens se inflamaram homem com homem. Não tem como você interpretar errado isso aí, porque não depende, não carece de interpretação. O texto é claro. Mas aí, a condição do coração é tão ruim, a motivação é tão degradada, que o homem pega o texto, que o afronta, que o confronta e troca, muda, torce, até que ele diga o que o texto nunca disse, mas para ele é confortável. Ele adapta o texto à sua vontade, ou seja, corroborando com as suas paixões, para que o texto diga o que vai ser confortável para ele. Mas na realidade, ele está fugindo de Deus. E aí está no texto aqui, ó. Deus os entregou a paixões infantis. Eles vão desonrar o próprio corpo, que foi feito para ser templo do Espírito Santo. Vai ser templo de Satanás. Por acaso, você desconhece que a primeira coisa que o diabo faz quando pega alguém é procurar inverter a sua sexualidade? Se alguém aqui teve alguma pessoa da família em centros espíritas, sabe bem o que eu estou dizendo. São homens que se tornam mulheres lá dentro e mulheres vice-versa, e quando não, vão sair com todos e com todas, porque o diabo sabe que isso é impureza, e essa impureza impede que o Espírito Santo atue, porque o nosso corpo, ele deve ser o quê? Templo do Espírito Santo. O que Paulo fala? Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que tragam o vosso corpo como sacrifício vivo, limpo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha o texto. Eu amo essa fraseologia da Bíblia. Irmãos, a exegese é maravilhosa. Olha o que Paulo está dizendo. Rogo-vos, rogar, pedir, clamar, implorar. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus. Olha o que ele está dizendo. Compaixão. O que é compaixão? O que é compaixão também? Não sabe? Misericórdia. Misericórdia é agir com bondade. Ok? Mas compaixão é... Essa palavra co é junto. Compaixão. Colaboração. Ok? Colaboração. Junto. Labor, trabalho, ação. Junto no amor, junto no trabalho, na ação. Compaixão, junto na paixão. Paixão é sentimento, emoção. Quando eu tenho compaixão, eu estou sentindo o que ele sente. Eu estou me colocando no lugar dele para sentir o que ele está sentindo. Isso é compaixão.
junto na paixão, no sentimento. Você está angustiado, vou sentir angústia. Você está sofrendo, vou sentir sofrimento. Rogo-vos, clamo, peço, imploro que sintam o que Deus sente. Compaixão de Deus. E tragam vossos corpos. Está falando do corpo. Dentro da alma, dentro do espírito. Em sacrifício vivo, limpo, santo e agradável a Deus. Porque isso, manter o corpo vivo, limpo, santo e agradável, é o culto racional. É o culto que você dá a Deus com a mente, sabendo, consciente. Ok? Então você faz isso deliberadamente, você faz isso conscientemente, você faz isso com a razão. Eu vou me santificar, eu não vou pecar, eu não vou cometer nada que seja impuro. Por quê? Porque o Espírito Santo em mim habita. Você já foi na casa de alguém que a casa era suja? Já teve na casa de alguém que você teve nojo? Que você chegou lá, você começou a olhar para o lado assim, ver sujeira, um copo preto, a pessoa abre a geladeira, parece que estava estragado, o chão todo ruim, sujo, e aí você fica constrangido, a pessoa quer um copo d'água, você morrendo de sede. Sede está forte, aí você passa o tempo. Está tudo para embora. Você chegou para fazer uma visita. Ela vai passar 3 horas ali, mas você passou 10 minutos e já está agoniado querendo ir embora. Porque aquele ambiente é hostil para você. E você está louco de sede, mas você não tem coragem de pedir água e de beber, porque você tem nojo das coisas ali. O Espírito Santo é 3 vezes santo. E ele está dentro de você, e se você comete torpeza, imundícia, ele está igual a essa pessoa, dentro de um lugar, mas o lugar é sujo e ele é limpo demais. Aí ele não tem como fazer nada. Ele quer te usar para curar, para libertar, para pregar, para ensinar, para fazer, para acontecer, mas ele não tem liberdade, porque você está todo sujo e ele é tão puro de olhos que não pode conter para pecado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja. Santifica o teu nome sobre cada vida. Santifica o teu nome sobre as nossas vidas. Santifica o teu nome sobre o nosso corpo, espírito e alma. Santifica o teu nome sobre os nossos hábitos. Santifica o teu nome sobre o nosso dia a dia. Santifica o teu nome do nosso deitar e do nosso levantar. Todo o nosso dia, por onde andamos, o que fazemos, aonde fomos, com quem falamos, o que praticamos. Santifica o teu nome na nossa vida, na nossa existência, na nossa casa, na nossa família. O que vemos na TV, o que assistimos no computador, o que nossos olhos veem, o que os nossos ouvidos ouvem, tudo o que praticamos, com quem nós andamos, o que nós falamos. Santifica